Se curtir esse vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis. Começando daquele jeitão, o anime tem início nos apresentando Ganta, esse prota só o pó da rabiola, que tava trocando ideia com sua amiga Mimi, sobre um rolê que eles querem dar em um parque de diversões que fica em Tóquio. Mas como diria eu mesmo, alegria de pobre é mais passageira que chuva no Nordeste, já que simplesmente do nada, aparece um maluco na frente da janela. O único problema disso é que eles estão no terceiro andar da escola. E simplesmente soltando um poderzão digno de anime, o maluco deixa a escola só o resto. E quando Ganta acorda, a escola tava com mais ketchup que lanchonete, e todos seus amigos tinham ido de base. E como se não pudesse piorar, o doidão já logo mira no peito do prota, e te implanta um tipo de cristal. Tempos depois, quando Ganta acorda, a primeira coisa que ele vê é um delegado falando que ele tá preso por matar 29 alunos. Uma foi a história, homem! E quando aparece um tal de Tamaki, e Ganta acha que vai se safar, o nosso meninote simplesmente é sentenciado à pena de morte. Ou seja, o moleque fica mais surtado que vagabundo quando ganha um trabalho. E pra piorar, ainda é deitado na porrada pelos pais dos falecidos. Porém, durante isso, o celular de Ganta cai, e por algum motivo, surge um vídeo onde Ganta assumia o crime pro seu advogado. Vamos matar agora! Não muito depois, vemos Ganta sendo levado para ver o sol nascer quadrado, e lá, conhecemos Makina, uma capitã de guarda muito respeitosa, se é que vocês me entendem. E agora vamos àquela explicação que vocês nem se importam. Porém, a capitã diz que essa prisão se chama Wonderland, onde eles usam os prisioneiros de cobaia, para fazer uma grana com pessoas que vai assistir como se fosse um circo. Porém, durante isso, um figurante atropela o nosso meninote sem querer, e ao invés de deixar passar, a capitã simplesmente mete-lhe a peixeira no moleque como se não fosse nada. Já após isso, enquanto Ganta dava um trampo, aparece uma gasosa de muito respeito na sua frente. E além de ser mais branca que a neve, ela se apresenta como Shiro, e diz que eles são amigos há muito tempo. Porém, antes da explicação, os valentões vão até eles, e começam a zoar Ganta por mandar seus amigos de base. Porém, quando Shiro tenta defender seu amigo, toma essa bela lapada nessa cabeça de Minecraft. Porém, enquanto Ganta era feito de boneca, rola uma explosão e uma estrutura tava para deixar eles mais amassados que sardinha. Porém, em um momento de raiva, nosso meninote simplesmente tira um poder oculto do seu carió, e faz o bagulho em pedaços. Já em outra cena rápida, vemos outro prisioneiro pegando um refém, e pedindo um tipo de doce em troca, mas como não ganha nada, o maluco só vai de base ali mesmo. Ou seja, é assim que a pena de morte rola. Já após isso na enfermaria, a enfermeira pergunta se Ganta anda comendo seus doces, e por ironia do roteiro, o figurante que esbarrou nele estava lá também, mas interrompendo eles, Shiro chega chamando Ganta para brincar em brinquedos gigantes que ela achou, e o figurante diz que ela tá falando sobre a corrida de cachorros, que no resumo do papo, são prisioneiros disputando, onde quem vencer ganha 100 mil casts, que é como vamos chamar a grana dessa prisão. E mesmo depois de ouvir que com a grana tu pode comer como um rei, e diminuir anos da sua prisão, Ganta já topa só por saber que ganharia um pãozinho. Já em uma cena rápida, vemos que o figurante, além de se chamar Yor, é um corno que tá passando informações pro advogado falso do prota. E depois disso, vemos que esse corno vai participar da tal corrida também. Mas agora vem a desgraça. Do nada aparece Kozuji, um campeão de artes marciais que foi preso, pois atacou uma mina que não quis passar o zap-zap pra ele, e simplesmente de graça, larga-lhe uma porrada na cara. E mais de graça ainda, quebra o braço de Yor, mas chegando sem ligar pra desgraça nenhuma. Shiro já logo pisa no pé do maluco, mas quando já ia tomar o famoso, Makina chega e impede. Após isso, Ganta descobre que, lentamente, as coleiras que usam soltam veneno. E para retardar o efeito, eles precisam usar esses doces. E só de saber disso, Ganta decide ganhar essa bagaça, ou quase isso, já que assim que a corrida começa, simplesmente vemos uma pá de gente sendo fatiada pelos obstáculos. Quem tenta fugir, simplesmente é furado na bala. E na cabeça de quem tá assistindo, aquilo não passa de mentira. Mas mesmo que seja um poço de burrice, Ganta e Shiro conseguem avançar sem ir pro céu. E chegam no obstáculo final, no qual aquele que segurar a bola por mais tempo, lá ele, enquanto o chão cai, será o vencedor. E quando o bagulho começa, Ganta pega a bola e começa a ser perseguido por Kozuji. Porém, para ter alguma vantagem, o pilantra começa a falar que o nosso meninote é um assassino, e que mesmo que Ganta vença, ele vai te fazer de boneca depois. Mas ficando pistola das ideias, Ganta dá a bola para Shiro, e diz que vai provar para geral que não fez nada de mal,
E durante isso, Kozuji se distrai, e ao cair, simplesmente vai de base. E quando também tava para cair, Shiro passa a bola para Ganta. Porém, ignorando esse jogo, ele prefere salvar sua amiga. E por fim, o jogo fica sem vencedor, e Ganta fica sem grana para comprar o doce para sobreviver. Tempos depois, vemos que o pilantra que matou os amigos de Ganta tá nessa prisão, e se chama Ert Shed. Não muito depois, vemos que o lourinho agora é parceiro de cela do Prota, e por algum motivo, acaba te dando um doce. Mas esse corno só fez isso porque foi um pedido de Tamaki mesmo. Mas deixando isso de lado, após isso vemos que o sistema da cadeia caiu, e o Ert Shed tá solto na prisão. E logo temos uma prova disso, já que enquanto Ganta degustava esse belo sorvetão, é lá mesmo que Shed aparece. E só de ver o pilantra que matou seus amigos, Ganta libera seu poder mais uma vez, mas mesmo dando um tiro certeiro, o maluco não sentia nada, e simplesmente mete-lhe o pé. Porém, quando estão na enfermaria, temos uma informação interessante, onde vemos um preso falando sobre um tal homem igual Shed, e que se mantém isolado no bloco G. Então, para se vingar, é lá mesmo que o nosso meninote decide ir. Porém, por não saber que a explosão de mais cedo foi culpa de Shed, Makina começa a achar que foi culpa de Ganta, e liberta uma arma para te caçar. Porém, enquanto Ganta pensava em onde esse local fica, Shiro diz que sabe como chegar lá. O único problema é que eles estão sendo seguidos por aquela arma desgraçada, mas usando suas habilidades de ladrão. Yor consegue te desativar por uns minutos, mas quando finalmente chegam no bloco G, a arma chega lá também. E quando Shiro já estava para ser finalizada ali mesmo, Ganta tenta usar seus poderes, mas como o corno que é, ele simplesmente falha. Mas chegando na hora, uma pessoa com poderes iguais aos de Ganta faz a arma virar ferro velho ali mesmo. E por achar que se trata de Shed, Ganta vai para cima ali mesmo, ou seja, é picotado, mas ao perceber que seu poder se baseia em gotas de sangue, ele o ataca e quebra uma das suas lâminas. Mas durante isso, Ganta nota que ele e o assassino não são a mesma pessoa, e se apresentando como Crow, ele disse que é portador de um poder chamado Ramos do Pecado. Mas quando achamos que o maluco vai ser o maior vilão da história, só de ver as laranjas de Shiro, o cara falta pouco cair para trás, e fica mais vermelho que um tomate. Está tudo uma delícia. Porém, durante isso, todos eles são atingidos com dardos, e quando Ganta acorda, já logo estava preso em uma maca, e descobre que o cara que supostamente era seu advogado, é o promotor dessa prisão. E o vídeo onde Ganta confessava o crime era falso, e diz que ele e Crow vão se enfrentar em um torneio mortal chamado de Festival de Corpos, onde portadores do Ramos do Pecado lutam até o fim, e sem perder tempo, no dia seguinte a luta finalmente começa, e Ganta começa atacando Crow diversas vezes, mas como usa muito sangue, seu corpo fica fraco, e se aproveitando disso, Crow deixa Ganta só o pó da rabiola, mas quando a batalha já estava praticamente perdida, Ganta levanta virado na desgraça, e atira pro alto, mas quando Crow se distrai, Ganta ataca o inimigo de uma forma absurda, e consegue vencer essa bagaça. Já em uma cena rápida, Yor recebe a informação de que uma mina que ele tá procurando, tá presa no bloco G, e para chegar lá sem intromissão dos guardas, ele engana Shiro. Como punição por perder a luta, Crow simplesmente tem um dos olhos retirados como pagamento, e por fazer isso, a enfermeira tem reações no mínimo duvidosas. Por outro lado, para ajudar Yor, Shiro elimina todos os guardas com uma força absurda, mas logo após isso, é pega por duas pessoas muito parecidas com ela. Por outro lado, Ganta ouve a voz de uma mina gritando, e tromba com um gordola querendo comer as flores de uma mina, mas quando Ganta dá seu lanche pro cara, o maluco come até a bandeja, e mesmo assim continua com fome. Então eles metem o pé pro quarto da mina, e ela se apresenta como Minatsuki, e mostrando as costas, diz que seu pai te tratava de uma forma terrível, e certo dia enquanto ele te atacava, ela acabou usando seus poderes e o matou. E para piorar, ainda vemos que ela é irmã de Yor, e é a pessoa que ele tá procurando. E mesmo que ela não queira lutar, Ganta logo descobre que eles vão se enfrentar no dia seguinte. Mas quando o dia da luta chega, a mina logo tava brisada das ideias, e só de ver que ela tava mentindo, Ganta ataca com tudo. Mas quando Yor aparece, a pilantra começa a agir como boazinha só pra Ganta sair como o pilantra da parada. Mas quando tenta Yor defender ela de Ganta, a mina surta, e começa a fazer o irmão de boneca ali mesmo. E vemos que ela só é assim, pois em um terremoto anos atrás, a mãe dela preferiu salvar um jarro de flores do que a própria Minatsuki. Mas usando aquele belo discurso no jutsu, Ganta diz que ela ser assim só por ter sido magoada, só te torna uma pessoa miserável.
e dando-lhe uma bela cabeçada, acaba com isso ali mesmo. Já após isso, vemos Shiro trocando ideia com um velho, e que aparentemente, também tem os mesmos poderes que o prota, e simplesmente do nada, o aposentado começa a atacar a nossa branquela de uma forma absurda, mas de uma forma que nem eu entendi. Shiro deixou o velho só o pó da rabiola. E no seu último suspiro, ele deixa claro que Shiro é Shed, o ser que matou todos os amigos do prota. Por outro lado, o prota também começa a ter lembranças antigas com Shiro, onde eles costumavam brincar juntos, e desde pequena, a mina já tinha um poder absurdo. Já após isso, quando Ganta ir tentar comprar a liberdade da irmã de Yor, para que ela não precise perder nenhuma parte do corpo, o moleque simplesmente toma uma porrada de uma morena sem mais nem menos. Já Yor, quando consegue uma grana e já tava para salvar sua irmã, é parado por Tamaki, que aparecendo com um tal de padre, diz que a irmã de Yor pertence ao bloco G, e prisioneiros desse lugar não podem ser salvos de modo algum. E quando Yor já tava para largar uma na cara, simplesmente é fuzilado de uma forma absurda por esse tal de padre. Já de volta ao prota, a morena se apresenta como Caraco, e diz que faz parte da corrente da cicatriz, que no resumo do papo, é uma resistência bolada que quer fazer de boneca esses cornos da prisão, e Naji, que é o líder deles, chama o nosso meninote para fazer parte também. Porém durante isso, começa o jogo de punição de Minatsuki, mas graças a Naji que manipulou a escolha da sorte, dessa vez ela só vai perder os cabelos mesmo, mas como dizem, alegria de pobre dura pouco, já que o prota e eles são descobertos pelo padre, mas quando Ganta já tava para ser feito de boneca, é ali mesmo que Shiro aparece, e quebra a arma do pilantra. Já após isso conhecemos Rokuro, o hacker do grupo, que deu um jeito de salvar a irmã de Yor como vimos antes. Já quando perguntam por que Shiro foi parar na cadeia, ela diz que não é uma prisioneira, já que sempre viveu ali. Já após isso, vemos a nossa gasosa, vemos a bela chefe Makina, vestindo uma roupa de muito respeito, e partindo para uma inspeção na prisão, e se aproveitando de que durante uma semana, a cadeia vai ficar vulnerável. Naji diz que eles vão fazer uma fuga em massa, o único problema deles vai ser os Undertakes, que no resumo do resumo, são uns prisioneiros fortes iguais aos padre, que trabalham para Tamaki em troca de ter uma vida melhor na cadeia, mas por ser um corno medroso, o prota simplesmente mete-lhe o pé. Porém após isso, enquanto trocava uma ideia com Crow explica que, 2 anos atrás, Naji foi obrigado a lutar contra a própria mulher, e quando tentou fugir para nenhum dos dois precisar acabar com o outro, Tamaki simplesmente mandou o padre finalizar a sua esposa na sua frente, e só de ouvir isso, Ganta deixa de ser um corno, e deixa claro que vai dar um jeito de sair dali, para realizar o sonho de Shiro, que é andar numa roda gigante. Só temos um porém, quando Ganta vai falar com a gangue, Shiro simplesmente vai junto, e diz que vai com o prota, já que eles até já dormiram juntos, ou seja, os cornos imaginam tudo e mais um pouco. Mas deixando isso de lado, após isso o plano finalmente entra em ação, e por incrível que pareça, até tava indo tudo certo, com Naji segurando os guardas, e os mais fracos fugindo. Porém durante isso, a arma caçadora de Makina aparece 100% atualizada, e cuspindo ácido nos caras. Ganta e Caraco veem um companheiro derreter na sua frente, então jogando a chave para Ganta, Caraco decide ficar para trás para segurar aquela desgraça, mas quando já tava para ser pega, a morena mostra que é braba, usando seus poderes, cria uma armadura com o próprio sangue. Por outro lado, quando Naji e Rokuro também iam meter o pé, simplesmente aparece uma nanica do nada, e abrindo essa bela mochila de cachorro, puxa um espadão grande que só desgraça, e para piorar, por algum motivo Rokuro tava traindo Naji, e mesmo Naji tentando lutar, a mina manipulava a espada de uma forma absurda. Então usando a estratégia, Naji diz que ela não é uma moça, e sim uma nanica mijona, e a mina fica tão desconcertada, que dá espaço suficiente para Naji derrubar o traidor, e ainda ligar o elevador para os outros. Porém quando chegam no próximo andar, um após o outro eles começam a ser finalizados pelo padre, e quando geral já tinha ido para a terra do pé junto, Ganta decide lutar. Mas por ver o quão fraco o prota é, o padre tranca ele e os que sobraram e decide meter o pé. Porém durante isso, quem aparece é Shiro, que pegando a chave da mão do prota, simplesmente taca aquilo no fogo. Ou seja, o moleque simplesmente surta papai, já que a esperança da desgraça toda tava naquela bagaça. E numa cena que deixaria a Lei Maria da Penha louca, Ganta desce-lhe a lapada na nossa meninota, e diz que não quer ver ela de novo. Já quando voltam pro QG, vemos que por um milagre, Caraco ainda tá viva, e mesmo sem o chip, ela decide tentar de novo.
E o plano agora era meter o pé e contar a verdade para o mundo todo, mas agora vem a desgraça. Hokuro acaba voltando também, mas como não sabem da traição, ficam felizes, mas simplesmente surtado das ideias. O maluco deixa claro que é um vilão, e que tinha posto uma bomba na chave que Shiro destruiu. Ou seja, Shiro só fez aquilo para salvar eles, mas sem tempo para pensar nisso, Hokuro leva todos os guardas de elite para lá, e diz que Neji ainda tá vivo, e para forçar ele a virar um dos Undertakes, simplesmente vão finalizar um após o outro os amigos dele. E o primeiro deles vai ser o Prota, só que não, já que é ali mesmo que Crow aparece, e consegue salvar todos, mas por se sentir fraco, e querer proteger Shiro, Ganta pede para ser treinado por Crow. Só temos um porém, para Ganta não atrapalhar no plano por ser fraco. Caraco mentiu para ele a hora em que eles iam começar, e já após isso, vemos ela se vestindo como soldados dos Undertakes. Por outro lado, enquanto Prota treinava com Crow, uma mina chamada Sakigami vai até eles. E além de ter um poder absurdo, essa mina foi quem alertou Shiro sobre a bomba na chave. E aparentemente, digamos que ela gosta de Crow de um jeitinho um tanto quanto diferenciado. Por outro lado, quando Caraco já tinha conseguido se infiltrar, Shiro simplesmente cai do céu como se não fosse nada. E aparentemente estava bêbada das ideias de tanto comer doces alcoólicos. E por causa dela, o padre acaba descobrindo Caraco também, e fazendo uma live. O padre mostra as duas meninas de formas um tanto quanto suspeitas, e diz que depois de se divertirem, vão mandar elas de arrasta, e só de ver que botaram a mão na sua gasosa, Ganta já logo surta, e usando tudo que aprendeu com Crow, começa a derrubar vários soldados facilmente, ou quase isso, já que quando tava tudo indo bem, Neji aparece, e tava totalmente fora de si, pois além de matarem sua esposa, ainda usaram sua filha recém-nascida como uma cobaia, e o cara tava tão surtado, que começa a atacar todos ali mesmo. Mas quando chega a vez de Shiro, Ganta toma a dianteira, e começa a ser amassado no lugar dela, e diz que sabe como é querer se vingar, mas isso não leva a lugar nenhum, e graças a isso, Neji finalmente volta a si, mas quando finalmente achamos que o bagulho vai dar certo, o padre derruba Caraco na frente de todos de uma forma brutal, mas criando um escudo para não perder sangue, ela se segura para não morrer, e como o corno não desiste nunca, o padre usa sua arma mais forte, e simplesmente atravessa a barriga de Neji no meio, e vendo que o próximo ia ser o Prota, Shiro levanta, e dando uma fração do seu poder para Ganta, te faz soltar uma bola de energia tão braba mais tão braba, que o padre corno finalmente vira fumaça, mas por ter perdido muito sangue, e por ver Neji morrer, Ganta desiste de fugir dali. E como não temos uma segunda temporada, aqui finalizamos mais uma obra neste humilde canal. Agora vamos dar uma olhada no mangá, onde após tudo o que rolou, Ganta acabou sendo levado para uma cela solitária, e já tá lá há mais de uma semana. Isso porque não queria dedurar os outros que fugiram, e porque estava extremamente triste com a morte de Neji. Porém, com tudo isso que rolou, os presos começaram a ficar agitados. Então, vendo isso, Malina diz que é a hora certa para ela voltar a mandar nessa parada toda. Só temos um porém, de acordo com os jornais. Vemos que Caraco de alguma forma conseguiu vazar a informação de que a prisão mantém pessoas com poderes lá dentro. Isso acabou indo parar até na TV. Porém, como não tem provas, não podem fazer literalmente nada. Mas ignorando literalmente tudo que o moleque estava falando, Shiro só enfia um doce na boca dele mesmo e já era. Por outro lado, para saber por que Ganta tá triste, Shiro vai pedir conselho para Minatsuki. O único problema é que ao mesmo tempo que tenta pagar de gentil, a mina não esconde a raiva que tem de Ganta, e ficando corada só de pensar que Ganta tá triste com ela. Vemos o quanto Shiro tá apaixonada por esse moleque meus crias. Mas acabando com um momento romântico, chega um tal de Chaplin ali mesmo, que além de ter uma aparência um tanto quanto duvidosa, por algum motivo queria ajudar o casal a ficar junto de qualquer jeito. E simplesmente do nada, o faz Shiro e Minatsuki se vestirem de maid, e queria ensinar elas a serem boas donas de casa. Mas quando Shiro se anima e achamos que a mina vai fazer a melhor comida de todos os tempos, aquilo mais parecia um pedaço de lixo que um alimento de verdade. E negócio tá tão ruim, que quando dão pro gordinho que come vaso de planta, o cara simplesmente desmaia. Por outro lado, vemos que o motivo do Prota estar triste é pela morte de Neji, e também tava com medo deles terem morrido pra literalmente nada. Por outro lado, após isso vemos uma garota chamada Zami sendo examinada, e indo direto ao ponto,
Makina explica toda a parada para Era de que existem pessoas com superpoderes dentro dessa prisão. Mas como o diretor não estava satisfeito com isso, queria criar mais lutadores, e o nome de Azami estava nessa lista, então dando um relógio para ela, Makina diz que aquilo é um GPS, e ela vai usar isso para saber a localização de Azami mesmo quando ela estiver no setor G. Já após isso, Ganta vê Shiro trabalhando sozinho até altas horas para fazer comida, mas como não entende, ele só vai dormir mesmo. Mas quando acorda no dia seguinte, a mina estava deitada do seu lado com uma bandeja de comida para ele, mas mesmo com a comida estando feia, Ganta come assim mesmo, e diz que tá gostoso, e com ele finalmente dando um sorriso, vemos que o esforço de Shiro finalmente fez sentido. Já após isso, enquanto tomava banho de sol, vemos Crow trocando ideia com um tal de Itari, que além de ser a pessoa mais velha dessa cadeia, aparentemente ele tem uma voz na sua orelha que te dá informações privilegiadas. Já após isso, o prota acaba trombando com Azami, e vemos que nessa cadeia, ela trabalha cuidando do circo. Porém durante isso, uns valentões simplesmente começam a chutar o tatu-bola dela, mas quando ele já estava para cair e se machucar, Ganta usa seus poderes, e graças a isso, consegue pegar o tatu antes que caia no chão. E só de ver que Ganta é um dos caras do bloco G, os valentões já logo saem correndo ali mesmo. Já Shiro acha isso tão legal, que mesmo não tendo esse poder, tenta te copiar ali mesmo. Já Crow, só de ver que ela ainda usa essa roupa que mostra mais do que devia, já treme na base de vergonha. Por outro lado, mesmo vendo que o prota é um portador do ramos do pecado, Azami não fica com medo e nem foge. Porém, enquanto estava distraída, Shiro realmente consegue dominar o próprio sangue, mas antes que mostre a Ganta, o promotor aparece num telão ao vivo, e como não tinha mais como esconder, revela para geral que realmente existe gente com poder nessa prisão, mas diz que essas pessoas não são seres humanos, e sim máquinas de matar, e diz que a partir de agora, ao invés de ser escondido, vai exibir o carnaval de corpos para todo mundo assistir eles lutando. Porém durante isso, vemos um mascarado observando eles, e quando um usuário do Ramos tenta te atacar com uma clava de sangue, simplesmente é atacado por uma cobra-sangue, mas depois de ser mordido, o maluco simplesmente começa a inchar, e já estava para explodir de dentro para fora. E é isso mesmo que acontece. Porém na frente do mundo todo olhando através da televisão, ou seja, basicamente um banho de sangue. E indo direto ao ponto, o promotor dá suas opções, ou eles deixam isso continuar rolando, ou essas pessoas vão para ruas e ficam livres com esses poderes. E só de ver que isso estava rolando esse tempo todo, Makina surta, já que basicamente aquilo era uma brutalidade sem sentido acontecendo, mas agora vem a desgraça real, meus crias. Ganta observa que a pessoa mascarada tinha um adesivo igual ao de Azami na mão, ou seja, simplesmente era ela. E quando a doutora tira a máscara finalmente temos a confirmação, mas por algum motivo, a mina simplesmente estava tremendo e chorando. Depois disso os prisioneiros do setor simplesmente são soltos pela prisão, e por causa disso, após isso acabamos vemos Sakigami de novo. E enquanto Crow só queria atacar a mina, assim como no anime, ela já logo te dá um abraço carinhoso ali mesmo. E quando já ia fazer o mesmo com Ganta, Shiro pula na frente, e deixa claro que ela não vai chegar perto do seu namoradinho, mas indo direto ao ponto, ela explica que a pessoa mascarada que vimos antes, simplesmente é um usuário falso do Ramos do Pecado, ou seja, uma experiência dessa cadeia. Porém após isso, Sakigami finalmente isso explicar quem diabos é o Earthshed, mas acabando com um momento sério, Shiro simplesmente chega apertando o braço do prota no meio das laranjas. E só de ver uma cena dessas, Sakigami percebe na hora que Shiro não vê Ganta apenas como um amigo, mas como Ganta é burro igual uma porta, ela também decide não dizer nada, ou quase isso, já que pela primeira vez, Ganta fica animadinho perto de Shiro, e finalmente começa a perceber o quanto ela é bonita. Já na manhã seguinte quando todos acordam, tinham máscaras ao seu lado, e dentro delas, tinham algo escrito, na qual dizia que graças a eles, a pesquisa finalmente está quase completa, mas não. Só isso, já que ainda tinham várias mensagens que os provocavam, dizendo que alguns foram abandonados pela própria mãe, e que outros mataram os próprios amigos, ou seja, já logo decidem descer a mão nesses cientistas ali mesmo, mas quando chegam numa sala escura, simplesmente são surpreendidos por vários mascarados, e quando acendem as luzes,
Vemos que o bagulho simplesmente ia ser um Battle Royale transmitido ao vivo pro mundo todo. E quando a luta começa, vemos que todos mascarados usavam cobras de sangue, mas cortando no meio. Crow já não tava ligando pra desgraça nenhuma, mas por descuido acaba tendo a perna mordida. Mas antes que exploda ali mesmo, Minatsuki arranca metade da panturrilha de Crow fora. Porém, diferente deles, os mascarados nem pensavam, e só conseguiam repetir uma frase: matar é bom. E quando Ganta ataca um deles e tira a máscara, simplesmente era sua amiga, que estava totalmente fora de si, e não conseguia ter nenhum pensamento lógico. E Ganta fica tão paralisado com aquilo, que nem se mexer conseguia, e já tava para morrer ali mesmo, mas por sorte, Sakigami pula na frente e salva o nosso meninote, e por algum motivo, ela também começa a copiar a habilidade de Crow de criar lâminas, ou seja, basicamente o poder da mina é copiar os outros, mas por fim, quando matam a maioria dos mascarados, acabam sobrando só mais 2, mas antes que matem Azami também, sem querer o prota acaba se transformando e liberta um poder absurdo, e o nível daquilo era tanto, que inclusive chega ao ponto de acabar com a transmissão ao vivo que estava rolando, porém depois disso, Ganta fica só o resto, mas por sorte, pelo menos consegue salvar sua amiga. Já tempos depois, vemos Ganta acordando após 3 dias. Mas a primeira coisa que faz, é pedir para Shiro te ajudar a achar sua amiga Izami. Ou quase isso, pois logo depois Sakigami aparece, e diz que é melhor o prota ficar escondido, já que com o ataque que deu, além de matar vários mascarados, o prota ainda por cima machucou vários amigos, inclusive Crow, que teve a mão extremamente machucada, mas mesmo assim, entende que não fez de propósito, só que não, já que deixa claro que só não mata o prota ali mesmo porque tá mudado, e além disso, começa a ser odiado por tudo e todos, e o prota fica tão depressivo com isso, que até deixa os prisioneiros sem poderes te descerem a mão, e não faz literalmente nada. Mas por sorte, Shiro chega aos 45 do segundo tempo e te salva, só temos um porém. Durante isso ela acaba se machucando, e Ganta nota que assim como ele, ela também pode usar o Ramos do Pecado, ou seja, só ali o moleque já fica em choque meus crias. Mas tendo a pior atitude da história, Ganta expulsa, e diz que não quer a ajuda de uma pessoa assim, e só de ver que o prota supostamente não gosta mais dela, a nossa fofinha cai no choro ali mesmo. Já após isso, enquanto procuravam Azami no bloco feminino, o prota acaba sendo pego pelos guardas, ou seja, já logo bate de frente com Makin, mas quando o prota diz que não é assassino, ela já tá tão desconfiada do promotor, que aparentemente já sabia disso. Porém em uma cena suspeita, ela diz sabe exatamente onde Azami tá, e tá indo atrás dela, e explodindo as algemas ali mesmo. Ganta também queria ir atrás da sua amiga, e roubando o rastreador de Makina. É isso mesmo que ele faz, mas quando chega lá, além de aparecer na sua frente, Azami estava pronta para te matar ali mesmo, e sem ligar para nada, a mina começa a atacar Ganta com tudo, mas com um ataque, ele acaba tirando sua máscara, mas mesmo assim, a mina te ataca com uma brutalidade absurda. Mas quando ia ser atacado novamente com a cobra, Ganta enfia sua mão no ataque, e segura a mão de Azami. E graças a isso, ele finalmente consegue fazer ela voltar a si, e pedir a sua ajuda. Só temos um porém, quando Shiro vai tentar ir atrás, acaba trombando com os outros 2 parecidos com ela, que dizem que Shiro sempre está envolvida em tudo, mas sempre é protegida por todos. Ela percebe que aquilo que Ganta disse mais cedo, era só uma mentirinha para ela não se machucar indo atrás dele. Até porque, se ela fosse com ele, também teria que lutar com mascarados, mas a coisa fofa acaba por aí meus bacanos, pois na hora de ir embora e levar Azami junto, e o prota sente a presença de alguém chegando, e pra Azami não te machucar, ele acaba jogando ela pra fora, e fica sozinho com 2 mascarados e a doutora, mas pra ela não descobrir que Azami tá viva, ele mostra a mascarada quebrada, e diz que matou a própria amiga. E por causa disso, ela vê tanto uma espécie única, e pede para capturarem ele ali mesmo. Mas antes que vejamos o restante dessa história, aqui finalizamos a parte 2 desse vídeo. Caso queiram continuação, deixem nos comentários.